Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live aqui na ETEC Esportes. A temática de hoje é Psicologia do Esporte, Treinamento Mental. Para a nossa live de hoje, nós temos dois grandes convidados que eu gostaria de apresentar agora para vocês. E assim que cada um deles for apresentado, eles terão a oportunidade de fazer os primeiros agradecimentos aí. Teremos uma live com uma duração aproximada de 1 hora e 15 minutos para que vocês possam se programar ali, ok, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de apresentar o professor, né, Lincoln Beliaco, que é formado em Pedagogia e Educação Física, com seu mestrado feito na área de Educação Física, no caso, na Universidade São Judas Tadeu, com a linha de pesquisa em intervenções psicológicas e pedagógicas na educação física, além de ser professor também universitário e diretor da ETEC de Esportes. Gostaria então de passar a palavra para o professor Lincoln Bediato fazer suas primeiras palavras e agradecimento a quem esteja nos assistindo nesse momento. Boa noite, professor Lincoln. Todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento ao Ivan por nos proporcionar esse momento de conhecimento, compartilhar um pouco das nossas experiências vividas em diversas áreas da educação física e do esporte. Então, agradecer realmente você, Ivan, parabenizar por todo o trabalho que você tem desenvolvido e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado aí pelo convite. O convite a mim, o convite à professora Maria também. Então, muito obrigado para que a gente pudesse realmente, nesse momento, estar aqui e compartilhar um pouco das nossas experiências acadêmicas, profissionais e um pouco também do nosso conhecimento, que a gente possa agregar um pouco mais de conhecimento às pessoas e que nós possamos aprender também com as pessoas que estão presentes. Fazer um agradecimento também especial à professora Maria Moura. A professora Maria Moura é uma professora muito querida. Dizer à professora Maria Moura que nós sentimos bastante a falta dela lá na ETEC de Esportes, que foi muito importante o momento que ela esteve com a gente trabalhando lá, pela pessoa que ela é, pela profissional que ela é, uma profissional diferenciada na área e que nós temos um carinho muito grande por ela. Então, quero realmente fazer um agradecimento à professora Maria também, Moura, por ter aceitado o convite e estar aqui nesse momento com a gente, compartilhando das suas experiências acadêmicas, as suas experiências profissionais, e vou deixar que ela faça as próprias apresentações. Muito obrigado e fazer todo um agradecimento às pessoas que nos acompanham aí pelo Facebook da ETEC de Esportes, agradecimento a todas as pessoas do Centro Paula Souza, as pessoas da Uninove, docentes, os alunos da ETEC de Esportes, os professores, toda a equipe gestora, agradecer os familiares, como sempre, que nos apoiam, né? Eu sempre falo dessa importância, a minha família, a Cris, a Maria Augusta, minha filha e minha esposa, a minha mãe, meu irmão, enfim, todas as pessoas da família e todas as pessoas que estão presentes com a gente o tempo todo, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento e tentar transmitir um pouco mais do nosso conhecimento. Muito obrigado a todos e todas aí. Maravilha, professor Lincoln, muito obrigado aí pelas primeiras palavras. Gostaria de apresentar então a professora Maria Moura, né, que é psicóloga há 13 anos, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicologia organizacional e psicologia do esporte. Né? Ela tem formação em coaching, coaching de carreira e coaching vocacional, e é professora do Centro Paula Souza há 11 anos. Então, seja bem-vinda aí, professora Maria Moura, à nossa live. Vamos aguardar então a professora Maria Moura entrando e fazendo suas primeiras palavras aí e agradecimentos. Ok? Eu acho que teve um pequeno travamento, né, Lincoln? A professora Maria Moura provavelmente vai retornar aqui ao nosso bate-papo. Então, aproveitando, o Lincoln, eu gostaria de iniciar essa fala, então, conversando um pouquinho com você, até a professora Maria Moura retornar, e gentilmente deixaremos ela se apresentar e já iniciar a fala sobre a psicologia do esporte, porque somos cavalheiros, deixaremos ela falar brevemente. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais para essas pessoas que estão nos acompanhando, que eu vou ler aqui para você, que já estão online e fazendo alguns comentários. Ó. O Marcão,
que foi do Grêmio, ou é do Grêmio ainda da Tech Sports, a Cristiane, o Thiago Aracaki, Renan Oliveira, Marinês Farias, Amanda Laís, todos os cabelos aqui, ó, veio só assistir para matar a saudade de escrever aqui. Gostaria que você reforçasse o convite para essa e as próximas lives, e a professora Maria Moura já entrará e falará um pouquinho conosco. Então, só reforça o convite aí, dúvida, 1, 2, 3, é com você. Perfeito. Então, agora passar a palavra para a professora Maria para que ela possa realmente fazer as suas apresentações, considerações, e na sequência já entrar no tema aí da psicologia do esporte, uma vez que ela é uma profissional renomada na nossa área aí. Fechou, professora Maria Moura, com você. Bom, perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer por essa oportunidade. Falei para o Lincoln agora há pouco que tanto o Lincoln quanto o Ivan são dois queridos para mim, né? Estive na ITEC de Esportes em 2014, 2015, e eu tenho muito carinho por aquela instituição, pelas pessoas que trabalham lá, pelos alunos que eu tive a oportunidade de conhecer durante os 2 anos em que eu estive lá, e é um ambiente que eu sinto que fiz, né, que deixei amigos, então é uma satisfação muito grande. O Lincoln, em particular, já tinha uma admiração por ele antes mesmo de trabalhar juntos, e é interessante quando a gente cria uma imagem, uma expectativa de uma pessoa, e quando a gente convive com ela, aquela boa impressão que a gente tem, ela é confirmada, né? Então é um grande profissional, um tremendo acadêmico, e uma pessoa que faz bem a gente conviver. Da mesma forma, o professor Ivan, né, um professor incrível, um comprometimento com a questão social, com o desenvolvimento humano, um estudioso, né, uma pessoa que só o fato da gente conviver junto, a gente tem vontade de aprender e se desenvolver mais. Então é com grande alegria que eu venho conversar com vocês e compartilhar um pouco sobre os conhecimentos na área da psicologia do esporte. E nesse sentido, a primeira coisa que eu queria falar é que antigamente tinha essa distinção do aspecto do corpo e do aspecto da mente, né? Mas a gente já avançou muito nesse sentido, já aprendemos muita coisa, e um não existe sem o outro, né? A relação corpo e mente, ela está totalmente integrada uma na outra. E para dar alguns exemplos para vocês nesse sentido, que algumas demandas que elas são emocionais, como por exemplo, né, quando uma pessoa está com muito medo, quando ela está angustiada, ansiosa, estressada, são todos estados emocionais, né? São todas emoções. E, no entanto, o corpo reage para essas demandas que são emocionais. Outro exemplo bem prático que eu queria trazer para ajudar todos nós entendermos essa relação do aspecto mental, que assim, muitas pessoas acham que o desenvolvimento da inteligência emocional, da nossa capacidade de se relacionar com as pessoas, da automotivação, do controle emocional, que tudo isso é um processo natural. E só o fato de sermos seres humanos, a gente vai desenvolver essas habilidades ao longo da vida. E não é assim, né? Nós somos seres humanos e é a nossa história de vida, a relação que nós temos com o meio, que vai nos capacitar para sermos pessoas mais habilidosas emocionalmente falando. E o exemplo prático que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: quando um bebê nasce e ele vai para casa, tudo que é referente ao desenvolvimento fisiológico dele é garantido pela família. Então, desde exemplos simples, como, por exemplo, a regulação da iluminação do ambiente que esse bebê ficará, a questão dos ruídos, né? Assim que um bebê chega de um hospital, a família já fala, né? Fala baixo, é pouca agitação perto daquela criança. E conforme ela vai crescendo, existe todo um cuidado em relação ao ambiente físico que ela se desenvolve. As tomadas, por exemplo, as tomadas elétricas elas são isoladas para não correr o risco dessa criança se machucar. Todo o cuidado por o ambiente da sala que ela explora, ela é cercada de atenção e de orientação pelos adultos. Não põe a mão aí que é quente, não pega isso que fura, não pega aquilo que corta. Então, as relações, do ponto de vista da gente pensar do desenvolvimento motor, do desenvolvimento fisiológico, biológico,
Mesmo que a gente esteja falando de uma família que não tenha conhecimento acadêmico, isso já está tão inserido na realidade das pessoas que naturalmente esse cuidado será dado, será apresentado para a criança no dia a dia dela. Ela não vai fazer um curso para aprender essas coisas, né? O ambiente vai estimular. Agora, em relação às questões emocionais, não existe um cuidado nesse sentido. Tanto que muitas vezes uma criança, quando ela não está bem, ela está angustiada, com medo, assustada, ela tem dificuldade até de nomear o que é que ela está sentindo, né? Porque ela não foi ensinada referente a isso. Então, eu trouxe esses dois elementos, né, esses dois fatos, para a gente criar uma consciência da importância, e principalmente para a vida, né? Mas como hoje o nosso enfoque é o esporte, de pensar no esporte que todo o treinamento mental que a gente pensa, né, o desenvolvimento nessa área, ele tem que ser acompanhado durante um tempo, é um desenvolvimento. O que a gente percebe que, às vezes, as equipes só procuram um profissional no momento da crise, quando ela já está instaurada. E para que um trabalho ele possa ser bem aproveitado, esse profissional precisa estar inserido no projeto daquele atleta, né, daquela equipe esportiva, durante todo o período, porque eu vou falar algumas questões mais estruturais para vocês nessa minha fala, e vocês vão entender melhor o porquê disso, né? Mas a primeira coisa é referente a isso. Nós não desenvolvemos aspectos de automotivação naturalmente, a gente não aprende a ter foco, atenção, concentração, a lidar com as nossas emoções naturalmente. Tudo isso pode ser treinado, desenvolvido, a pessoa pode ser lapidada, capacitada para ela ter as respostas emocionais de acordo com o momento que ela passa. E aí eu trouxe dois eventos também notórios, né, que não tem como vocês não saberem deles. Um foi um momento mais trágico, que foi aquela final da Copa do Mundo, se não me engano, de 2006, que foi aquela cabeçada do Zidane, né, na final entre França e Itália, e ele é expulso no último jogo, que representa o encerramento da carreira dele, etc., né? Então, o que foi aquilo? O que será que o italiano disse no ouvido dele que mobilizou aquela reação emocional tão descontrolada, né, por parte dele? Para pensarmos referente a isso. Estaremos imunes? Quer dizer, o fato da gente ter a preparação mental quer dizer que aquele evento que aconteceu com o Zidane jamais aconteceria com uma outra pessoa? Não, mas diminui absurdamente a probabilidade de que um fato como aquele aconteça. E o outro exemplo, que é o que vai dialogar com o conteúdo que eu preparei para vocês hoje, é o Vanderlei Cordeiro, na Olimpíada dos Jogos Olímpicos da Grécia, quando ele lidera praticamente a prova inteira e ali chegando perto dos 40 quilômetros da maratona, entra aquele torcedor e tira ele da prova. E ali tem alguns aspectos da parte psicológica que vale a pena a gente conversar a respeito, né? Primeiro, o aspecto emocional para todos nós também torcedores. E quando o Vanderlei entra no estádio olímpico, ele entra fazendo aquele aviãozinho, demonstra, né, a capacidade de recuperação emocional que ele teve. E é uma das cenas mais lindas de toda a história dos Jogos Olímpicos. A capacidade de recuperação que ele teve, e apesar daquele contratempo, ele ter conseguido dar continuidade. E para explicar isso, né, essa capacidade que o Vanderlei teve naquele evento, eu vou falar do aspecto estrutural mesmo. Uma das áreas da psicologia que eu estudo, né, que estou me especializando dela, é a terapia do esquema, que ela é um braço mais avançado da terapia comportamental cognitiva. E o que são esses esquemas, para a gente entender o que aconteceu lá com o Vanderlei e entender por que às vezes a nossa mente, sempre falo, né, a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga, mas ela também às vezes pode ser traiçoeira com a gente, né, no nosso momento principal ela pode passar uma rasteira, assim. Os esquemas, simbolicamente falando, eles são como a lente que a gente enxerga a realidade. Até uma coisa importante para falar para vocês, que
o que nós somos hoje, o que nós nos tornamos hoje, faz parte de tudo que aconteceu com a gente, né, da nossa história de vida. Mas mais importante do que o que aconteceu com a gente é a maneira com que nós interpretamos o fato. E essa interpretação é o que nós chamamos de esquema. E aí vou trazer mais um exemplo da vida real para nós. Eu sempre conto essa história nas minhas aulas, quando eu dou uma palestra, porque eu acho que ela representa muito bem essa questão de como que o funcionamento da nossa mente, ele pode ser um divisor de águas na nossa vida. Imagino que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui conhecem um ex-Big Brother que se tornou atleta, que é o Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes, ele era modelo e ele conseguiu uma das vagas extremamente concorridas e foi participar do Big Brother. Ele já era uma pessoa estabelecida na carreira, ele já tinha uma carreira de sucesso, mas o fato de ter ido para o Big Brother alavancou a vida profissional dele. E aí, quando ele estava no auge dessa carreira, ele, infelizmente, sofreu um acidente e ele perdeu os movimentos das pernas. E eu sempre falo, né, que assim, ele teria a desculpa perfeita. Se ele quiser, né, se deprimisse, pensasse em suicídio, desenvolvesse um quadro de dependência química, qualquer coisa, se ele tivesse desistido da vida, nenhuma pessoa ia julgar, todo mundo ia entender o processo dele. Só que no lugar de ter feito isso, ele se tornou um atleta paralímpico. Então, percebe, quando a gente fala, né, que o esquema é essa lente que faz a gente interpretar a nossa vida, é exatamente isso. Ele não escolheu se acidentar, como muitas das tragédias que acontecem na nossa vida, não é a gente que escolhe, né? Assim, será que a gente, deliberadamente, sabendo que aquilo vai causar um sofrimento, a gente escolhe aquilo para nós? Será que a gente escolhe ser tímido de tal maneira que a timidez atrapalhe numa entrevista de emprego, num processo seletivo, quando eu quero conversar com alguém que estou interessada? A gente não escolhe essas coisas, mas existe toda uma condição que acaba fazendo com que a nossa personalidade seja moldada nesse formato. E aí a interpretação tem a ver com isso, os esquemas que a pessoa tem. Existem esquemas que eles são saudáveis. Ele ajuda a sermos pessoas autoconfiantes, pessoas determinadas, corajosas, resilientes, pessoas que sabem lidar com a frustração, automotivadas, né? Tem esses esquemas que são benéficos. Mas tem esquemas que a gente chama de esquemas desadaptativos. Eles operam sobre nós e ele faz com que muitas vezes a gente experiencie coisas negativas para a nossa vida. O esquema, ele é formado desde o momento que a gente nasce. Ao todo, são 18 esquemas que existem, né? Eu não vou falar dos 18 aqui para vocês, mas só falar que eles existem. Eles são formados principalmente a partir das experiências de vida que nós temos e das negligências que acontecem nos primeiros anos de vida até a adolescência. Né, os esquemas que eles nascem nos primeiros anos de vida até a adolescência são aqueles mais fixos, mais fortes que a gente tem e que é mais difícil de lidar com eles, mas não impossível. Por isso que a gente fala de treinamento para desenvolver as habilidades sobre autoconhecimento e desenvolver as habilidades emocionais para lidar com eles. Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolve... eu vou dar um exemplo de mim mesmo para vocês, né? Eu sou a filha mais velha da minha família, então vocês sabem que todo filho mais velho, às vezes o processo de desenvolvimento dele motor acaba sendo um pouco prejudicado por conta do excesso de cuidado que os pais têm, e não deixa a criança explorar tanto o ambiente. Então eu tenho uma defasagem para todo tipo de movimento motor fino. E o que isso acarretou em mim, né? Os apelidos de quando eu era criança, de mão furada, de desastrada, não dá isso para ela não, porque ela vai quebrar, não deixa ela fazer porque ela vai demorar para terminar isso, justamente por não ter desenvolvido essa habilidade. Então, eu posso criar uma crença em mim de que eu sou uma pessoa desastrada. E isso, né, vai trazendo vários prejuízos emocionais. Se você não é a pessoa habilidosa, quando você vai para a aula da atividade física, você é a última pessoa a ser escolhida,
e isso pode ter um impacto no aspecto da sua autoestima, né? Vai trazendo vários prejuízos para você nesse sentido. Vai te fazendo você se sentindo excluída, deixado para trás, que você não é tão importante como as outras pessoas. Então, por uma bobagem como essa, olha o tamanho da crença que vai se formando. Pode acontecer que eu chegue no momento e falo, não, chega, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou dar um jeito nisso. E posso fazer curso, fazer atividades manuais para desenvolver e melhorar. Só que a gente não apaga a nossa história. E sempre quando eu dou uma aula de psicologia, por exemplo, eu pergunto para as pessoas que estão ali naquele ambiente, e faço a pergunta para vocês também agora. Qual é a lembrança mais antiga que você tem da tua vida? Quantos anos você tinha? Busca essa memória, tua lembrança mais antiga. Muitas vezes as pessoas me falam ali em torno dos 4, 5, 6 aninhos de idade. Ok. Eu não conseguiu lembrar uma coisa anterior a isso, não tem problema. Ah, eu consegui lembrar uma coisa de quando eu tinha 2 anos. Oh, perfeito. O fato da gente não lembrar do que aconteceu com a gente não significa que não aconteceu. A história está registrada, né? Então, essa relação desses eventos vai construindo toda essa ideia, né, essa identidade. E por que eu estou resgatando isso? Porque eu construí uma identidade sobre mim mesma de que eu sou uma pessoa desastrada. Aí eu fiz um tratamento, eu cuidei disso, eu melhorei, eu não sou mais desastrada. Só que tudo o que aconteceu nos primeiros anos da minha vida está registrado, mesmo que eu não me lembre mais dele, mas está lá. Você não lembra quando você deu seu primeiro passo, quando você aprendeu a se alimentar sozinho, a vestir sua roupa sozinho, uma série de coisas a gente não se lembra, mas aconteceu, né? Mesmo que eu não me lembre, está lá. Em algum lugar aqui da minha mente isso está registrado. E se eu supero essa minha limitação em relação ao desastre, a vida vai seguir. Mas vamos supor que um dia eu estou lá trabalhando, né? Estou no contexto esportivo, que é o ambiente de vocês, e de repente alguém fala assim, Maria, passa a bola. E aí, na hora de passar a bola, eu erro e vai para outro lugar que não era para ir. Aí alguém fala brincando, nossa, como você é desastrada. É uma brincadeira, nossa, como você é desastrada. E aí, de repente, eu começo a chorar, né? Se eu sou uma pessoa mais sensível, eu choro, saio correndo da quadra, me tranco no vestiário, ninguém mais me tira dali. Se eu sou uma pessoa explosiva, eu falo um palavrão, né? Ofendo a pessoa que me chamou de desastrada. Por que eu tive uma reação emocional tão acima né, daquela situação de brincadeira? Porque a hora que a pessoa me chamou de eu não estou respondendo ao fato de ter errado o lance da bola. Todas as vezes que eu fui chamada de desastrada na minha infância até aquele momento, esse esquema se ativa. Então é como se ele ficasse, a hora que eu trato, que eu cuido, é como se ele ficasse assim, adormecido, quietinho, não está mais me atrapalhando. É como aquelas histórias que eu vivi que eu não lembro mais, mas elas existem na minha vida. E de repente um fato do hoje, que é o que a gente chama dos gatilhos, ele pode ativar esse esquema que já não estava me atrapalhando. Então, muito provavelmente foi o que aconteceu com Zidane naquele evento da Copa do Mundo. Alguma coisa que foi dito no ouvido dele ativou um esquema que foi maior do que a situação que ele estava vivendo naquele momento. Quando a gente fala do trabalho da psicologia do esporte, o viés dele é justamente esse, né? Promover o autoconhecimento no atleta, um deles, né? Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, mas um deles é provocar esse autoconhecimento, fazer as adequações, né, os ajustes, para que esses esquemas desadaptativos não atrapalhem mais a vida da pessoa. E veja, né, eu falei de um só que a gente pode chamar do esquema do fracasso, mas são 18. Olha quanta coisa que a gente precisa saber para poder entender a formação deles e as estratégias para poder fazer os ajustes de maneira que esse esquema não atrapalhe mais as atividades da vida dessa pessoa. E nós somos, né, para finalizar um pouco essa primeira parte aqui da fala, nós somos seres de hábito.
Então, mesmo uma coisa que nos faz mal, a gente se acostuma a conviver com ele. Muitas pessoas têm verdadeiro apego para o esquema, mesmo o esquema fazendo mal para ela, fazendo com que ela desenvolva quadros de ansiedade, de depressão, de estresse, de abandono, né? Mas ela construiu a personalidade dela muito calcada nesse esquema. E o exemplo nesse sentido para falar para vocês é assim: às vezes a gente veste uma roupa e tem uma etiqueta que está incomodando. No primeiro momento a gente sente esse incômodo. Passa um tempo, a gente nem lembra mais que tinha aquela etiqueta naquela roupa. Da mesma forma, quando a gente entra numa piscina de água fria, no começo a gente sente, depois que passa um tempinho, o nosso corpo se adequa àquela condição. Quando a gente vai em um ambiente que tem um mau cheiro, a mesma coisa, a gente estranha a hora que a gente chega, depois a gente nem sente mais. Esses são exemplos para falar para vocês como que nós nos acostumamos, nós nos adaptamos até para as coisas que faz mal. E no caso da parte emocional, é a mesma coisa. Essa condição está me fazendo mal, mas é uma condição que eu já estou acostumada, eu sei lidar com ela. Então, a probabilidade de provocar uma mudança nisso acaba sendo um desafio muito grande para a pessoa. E muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinha. Aí é nesse momento que os profissionais vão ajudando elas entenderem por que acontece, quais são os gatilhos no ambiente dela que provoca essas rupturas emocionais e de que maneira que elas podem cuidar para que isso deixe de atrapalhar. Né? Para a gente iniciar essa fala, eu trouxe esse recorte para falar um pouco dos esquemas. E em outras oportunidades, a gente pode aprofundar tanto esse assunto quanto outros da psicologia. Aí eu vou pausar a minha fala agora, né, para o professor Lincoln poder dar continuidade, e depois a gente vai ficar aqui à disposição das perguntas de vocês. Maravilha. Ivan, tudo bem aí? Tranquilo? Pode ficar à vontade aí, tudo certo. Eu quero dizer à professora Maria que, assim, eu estou fazendo várias anotações aqui, porque a aula não é nenhuma live, a aula está sendo excelente, tá me agregando muito conhecimento, tá me agregando muitas questões que, com certeza, eu vou depois até chamá-la no particular para esclarecer algumas dúvidas, porque foi uma aula que a professora Maria nos passou agora com todo o conhecimento, toda a competência que ela tem, e como eu já falei no início, a gente tem um carinho muito grande por ela, pela pessoa que ela é e pela profissional que ela representa para nós e representa para a instituição, para o Centro Paulo Souza e todo o contato que nós tivemos lá na ETEC de Esportes. Ivan, quero aproveitar esse momento, antes de fazer algumas considerações, fazer um agradecimento à professora Adriana Rosseto. Professora Adriana, professora de Educação Física, uma profissional diferenciada também, uma especialista em ginástica artística, conheço há pouco tempo, só que realmente é uma professora diferenciada, tenho muito carinho por ela, minha filha faz ginástica artística com ela lá e parabéns aí. Professora Raquel, que está com a gente aqui também, professora lá da ETEC Ticoatira, professora muito, muito competente também, muito obrigado. Professor João Eduardo, Ivan, professor de Educação Física também, professor da nossa área, trabalha lá no Centro Paulo Souza com a gente, e outras pessoas aqui, o Rodolfo. Eu gostei muito do que uma aluna escreveu aqui, professora Maria. Se você puxar aqui atrás, eu imagino que ela foi sua aluna ou é sua aluna, a Cristiane. Professora, me traz uma calma, como amo. Isso é muito gratificante para a gente. Olha que gostoso você ouvir isso daí. Então, parabéns a todos aí, muito obrigado. E muito obrigado por prestigiar esse momento aqui. Eu gostaria de fazer uma consideração, Maria. Você estava comentando lá das questões que a gente vive na infância. E eu me recordo que lá no interior, professora Maria, para a gente não ter algumas questões, sabe o que a gente fazia? Nós pegávamos a bola e não deixávamos ser o último a ser escolhido, não. Quem tinha a bola era que escolhia, senão a gente ficava por último para ser escolhido. Então, muitas vezes a gente fazia isso com a garotada lá. Eu falei, deixa eu lembrar que muitas vezes eu fiz isso na infância. Então, isso foi bem interessante. E eu anotei várias questões que você pontuou aqui,
e logo no começo você falou uma questão do corpo e mente, né? E aí, pensando na questão do esporte, eu que trabalhei 15 anos com arbitragem de futebol profissional, de 1998 a 2013, e até gostaria de compartilhar com você dessa informação, até porque surgiu isso em uma das nossas aulas de psicologia e atividade física na universidade. E um aluno me perguntou essa questão do corpo e da mente, se tem a ver com a linguagem corporal. Pensando na questão do esporte, vivenciando esse momento da arbitragem, esse momento do futebol, esses 15 anos trabalhando com futebol, eu me deparei com muitas situações nas quais eu percebi essa questão da linguagem corporal, o quanto essa questão cognitiva ela está relacionada com a questão emocional. E eu achava muito interessante a reação dos atletas. Eu vou falar especificamente do futebol, que é o que eu vivi durante 15 anos, essa questão da linguagem corporal. Eu gostaria de, antes de passar para outras questões, que você pudesse pontuar para a gente um pouco mais como que funciona emocionalmente essa questão da linguagem corporal nos atletas. Como que nós, profissionais, podemos identificar um pouco mais essa questão da linguagem corporal associada à questão emocional. Deixa eu ver se... Será que chegou a pergunta lá para a professora Maria? Eu peguei esse trecho inicialmente aqui, Ivan, no qual a professora Maria citou a questão do corpo e mente, que é algo que trabalha a questão cognitiva, trabalha a questão emocional, e pensando no esporte, nós temos vários esportes aí de alto rendimento, esportes coletivos, esportes individuais, e o quanto nós, principalmente nós que somos da área da educação física, somos da área do esporte, que nem eu estava falando, essa questão de acompanhar durante 15 anos na arbitragem, acompanhar a questão, isso, olha, achei interessante o que a professora Alessandra colocou aqui, Ivan, a linguagem corporal diz muito sobre a sua personalidade, muito interessante, por isso que eu gostaria de uma fundamentação um pouco mais teórica, até da professora Maria, que é psicóloga, que falasse para a gente um pouco mais dessa questão da linguagem corporal, no âmbito esportivo ou no âmbito da vida pessoal ou profissional. E está travando um pouquinho lá, então, conversando aqui com a professora Maria e o nosso, tá? Dificuldades aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Depois, quando voltar, aí a gente tenta esclarecer essa dúvida aí, porque eu estudava muito, eu até anotei outras questões aqui que a professora Maria citou. Será que voltou lá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu até fiz algumas anotações, Ivan, daquilo que a professora Lincoln. Maria... Oi, querida. Olha, eu estou com um pouquinho de problema aqui com a internet. Fica tranquila. Ao vivo é assim mesmo, é assim que funciona. Fica tranquila. Que nem diz um amigo meu, né, Ivan? Segue o jogo. Desculpa, então a minha internet ela tá com um delay maior ainda, né? Fica eu tranquilo. Consegui escutar um pouquinho da sua pergunta, travou um pouco. Eu vou tá. Eu vou te falar, tá bom? Se ficar faltando alguma coisa, depois a gente até o final acerta aqui, porque Caiu novamente, então. Não, fica tranquilo. Depois a gente retoma aí, até para que a gente possa esclarecer, como nós temos várias pessoas aqui. Ó o Marcelão aqui, ó, segue o jogo. Como nós temos várias pessoas da área do esporte, da educação, pessoas que trabalham diretamente com o esporte, seja o esporte social, o esporte educacional, o esporte de alto rendimento, com treinamentos, com escolinhas, é importante a gente esclarecer para quem nos acompanha, como nós temos estudantes de diversas áreas, da área da educação física, da faculdade,
é importante isso, porque a questão da linguagem corporal, eu até anotei outras questões que a professora Maria falou aqui, Ivan, a questão do estado emocional, a reação do corpo, anotei outros pontos aqui, a questão da ansiedade, do estresse, do foco, da concentração, tomada de decisão e tudo mais, e no esporte nós vivenciamos isso o tempo todo, e particularmente acompanhando vários atletas de alto rendimento ao longo desses anos, tanto estudando quanto ao vivo, principalmente nas partidas de futebol profissional, e nós temos pessoas ligadas a diversas áreas aqui. Essa questão da linguagem corporal, no nosso meio esportivo, ela demonstra muitas questões. Até a professora Alessandra havia comentado anteriormente aqui essa questão da personalidade. Eu, particularmente, durante as partidas de futebol profissional, então, toda vez que saía uma escala de jogo, eu procurava assistir os jogos das equipes da última rodada, antes de poder ir para o campo de jogo trabalhar. E isso me acomodava, me deixava mais tranquilo, porque eu já tinha feito em casa uma análise prévia de como que os atletas, particularmente nas partidas anteriores, eles tinham lidado com diversas situações. Então, quando eu chegava para trabalhar numa partida, que eu já tinha assistido os jogos anteriores daquelas equipes, facilitava a leitura. Então, você chegava, eu vou falar por mim, né, não posso falar por todos, mas particularmente, quantos momentos no esporte eu vivi, por exemplo, questões voltadas à ansiedade, questões voltadas ao estresse, questões que você precisaria manter o foco, você precisaria manter a atenção. E eu percebi ao longo desses anos no esporte que toda vez que eu me sentia mais ansioso, o nível de ansiedade alto, consequentemente, o meu nível de concentração diminuía. E também tinha o inverso. Quando eu me sentia melhor preparado emocionalmente, que o meu nível de ansiedade era menor, o meu nível de concentração, consequentemente, era diferente. Estou vendo aqui até o Marcos fez uma pergunta aqui, o ambiente externo pode influenciar na linguagem corporal do atleta? A professora Maria pode falar para nós com mais propriedade, viu, Marcos? Eu, particularmente, que nem eu já comentei, eu sou da área da educação física, da área da pedagogia, o meu mestrado foi na área das intervenções pedagógicas e psicológicas da educação física do esporte. Inclusive, eu quero até fazer um agradecimento, mesmo que ela não esteja presente, à professora Regina Brandão, durante o tempo que nós convivemos lá no mestrado, e foi uma profissional que me mostrou muitas coisas relacionadas à psicologia, e em especial à psicologia do esporte. E durante essa época, tanto como professor, como gestor, como árbitro de futebol, eu pude perceber o quanto as questões relacionadas à psicologia, elas influenciavam diretamente na minha vida, na vida pessoal e na vida profissional. E eu vejo que isso acontece cada vez mais. Eu vejo principalmente esse momento que nós estamos vivenciando, tenho falado bastante com os alunos da universidade, sobre essa questão, o quanto nós precisamos encontrar um equilíbrio e nos preparar melhor mentalmente. Eu penso que nesse momento, a saúde mental, ela está muito ligada a esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. E trazendo para o nosso lado do esporte, essas questões estão todas relacionadas. Todas essas questões que a professora Maria citou, o desempenho de um atleta, ele é elencado de diversos fatores, que nem a professora Maria citou aqui, essa questão da recuperação emocional, do fracasso. Eu vou falar por mim, o tipo de treinamento que eu tinha era um treinamento muito próximo do que o atleta tinha durante esses anos todos na arbitragem como árbitro de futebol profissional. Então o nível de ansiedade é como o nível de ansiedade de um atleta. Quantas vezes eu não passei situações de fracasso? Quantas vezes durante uma partida de futebol eu não assinalei um impedimento de forma equivocada e assim, num curto espaço de tempo, eu precisava me recuperar emocionalmente para seguir a partida. Isso acontece direto com os atletas, isso acontece com a gente. Quantos conflitos acontecem na nossa vida durante o dia? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Quantas informações que a gente recebe, de repente, no mesmo dia, num curto espaço de tempo, você tem uma informação boa agora e daqui 10 minutos você tem uma informação ruim.
olha o quanto nós precisamos ter esse trabalho mental, esse treinamento mental que é feito com mais frequência. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais as questões relacionadas à psicologia do esporte, pode ter certeza disso. É uma vontade que eu tenho ainda na vida, de fazer a faculdade de psicologia. Quem sabe um dia, até eu me aposentar, eu ainda consiga realizar esse sonho de fazer a faculdade de psicologia. Porque, assim, eu penso que a psicologia, quando nós falarmos da psicologia, a Maria está aqui, ela pode falar com muito mais propriedade do que a gente. A psicologia é algo que nos ajuda em todos os sentidos, na vida pessoal, na vida profissional, e nesse momento que nós estamos vivendo, nós não estávamos habituados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo como nós estamos. Então, tudo mudou na nossa vida, mudou o nosso jeito de trabalhar, mudou o nosso jeito de ver o nosso dia a dia, você tentar dar conta de várias questões. Imagina para quem realmente trabalha na área do esporte. A professora Adriana, que trabalha com ginástica artística, colocou até aqui, Ivan, a influência dos pais, o medo que os pais têm da criança cair na modalidade. Professora Adriana, nós nunca conversamos sobre isso, mas eu tenho certeza que muitos pais, num primeiro momento, quando colocam seus filhos para participar de uma modalidade como essa, que é uma modalidade que eu adquiri um carinho tão grande, não só pelo fato da minha filha estar fazendo a ginástica artística com você lá na sua escola, lá na sua academia, mas o valor que a gente pode mostrar por meio do esporte, para você trabalhar realmente essas questões que nós vamos levar para a vida. O esporte, ele nos ensina a trabalhar essas questões relacionadas à ansiedade, nos ensina a trabalhar com o momento de estresse, nos ensina a ter um foco naquilo que nós vamos fazer, a lidar com a vitória, com a derrota, com a vitória e com o fracasso, nos ensina a tomar determinadas situações num espaço pequeno de tempo. Então, é extremamente importante isso, por mais que um dia a minha filha não seja uma atleta de ginástica artística profissional, eu tenho certeza que esses ensinamentos que a professora Adriana, com muita qualidade, tem passado, isso ela vai levar para a vida dela. Então, assim, eu sou um fã da psicologia do esporte, e quando se trabalha corretamente essas questões voltadas ao treinamento mental, essas percepções, essas sensações que nós precisamos ter, com crianças, com adolescentes, com adultos, nós vamos trabalhar melhor na nossa vida. Então, realmente, isso para mim é primordial, e que nem eu estava comentando aquela hora com a professora Maria, nós que somos professores, o Ivan, a professora Maria, nós que temos muitas convivências aí há anos já com adolescentes, com crianças, com adultas, a professora Maria que exerce a profissão de psicóloga mesmo na clínica dela. Então, eu percebo que essa questão da psicologia, quando for bem trabalhada dentro de nós, de forma individual, de forma coletiva, com certeza, nós podemos buscar na literatura para falar com muita propriedade, com embasamento teórico isso. E isso vai nos ajudar a sermos pessoas e profissionais melhores. Eu acredito agora que a professora Maria esteja ouvindo perfeitamente, hein, Lincoln? Sim. Consegui voltar agora. E o Lincoln tinha feito uma pergunta antes. Lincoln, se faltar alguma coisa, agora você pode complementar. Eu entendi que tinha a ver com a relação emocional e os aspectos da linguagem corporal. Isso, quando você começou sua fala, que você falou da questão do corpo e mente, na hora me veio na cabeça muitas situações ligadas ao esporte. E nós já conversamos em outras ocasiões sobre arbitragem, sobre a psicologia do esporte, sobre alguns treinamentos, sobre alguns trabalhos. E me veio na cabeça, quando você estava falando dessa questão do corpo e mente, o quanto para mim era fundamental tentar fazer uma leitura corporal dos atletas durante uma partida de futebol. E aí a pergunta que eu te fiz, como nós temos pessoas ligadas ao esporte aqui, e nós estamos falando da psicologia do esporte, independentemente de ser criança, adolescente, adulto, o esporte social, o educacional ou de alto rendimento, o quanto essas questões da linguagem corporal, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, não só focando na área do esporte, mas o quanto que você, que é psicóloga, você consegue enxergar no outro essas questões corporais na pessoa
para você poder ajudar a pessoa a trabalhar melhor as questões emocionais e cognitivas. Perfeito. Dentro da psicologia existem diversas abordagens, né? Tem algumas abordagens que são mais focadas para o aspecto do desenvolvimento infantil, assim como a gente tem a psicologia voltada para o esporte. E aí eu queria também fazer um parênteses nesse sentido, porque achei bem importante quando você falou do aspecto científico. Então, a psicologia, ela é uma ciência, né? Não é uma coisa espontânea, não é uma adivinhação, não é nada nesse sentido. O profissional que é da área, ele utiliza ferramentas técnicas que elas são validadas, são reconhecidas, né? Assim, existe todo um embasamento científico que guia a atuação do profissional. E dentro dessas diversas abordagens e estudos específicos, existe um psicólogo em particular, chamado Reich, que a teoria dele é bastante voltada para esse aspecto na linha assim, do corpo fala, né? A gente pode emitir uma fala verbalmente, mas o nosso corpo, a todo tempo, ele está sinalizando informações que às vezes é contrária àquilo que está saindo pela minha boca. Então, quem é um professor da educação física, o técnico, a pessoa que lida com o atleta, ele tem que ter esse olhar mais amplo. Não é apenas o que a pessoa fala, às vezes o estado emocional da pessoa vai fazer com que ela diga o que você quer escutar. Ou às vezes, né, também lá dentro do esquema tem a maneira, a forma que a gente enfrenta os esquemas. E uma das maneiras desse enfrentamento é justamente a evitação. Então, a outra pessoa que sabe como é que você funciona, às vezes ela vai evitar falar aquilo que ela realmente sente, o que ela realmente pensa, o que ela realmente gostaria de fazer, para evitar uma discussão, para evitar algum tipo de afrontamento. E nesse sentido, desenvolver a habilidade para você conseguir observar qual é a linguagem corporal que aquela pessoa está te anunciando é extremamente importante. Da mesma forma, as características da personalidade da pessoa. Lembro para mim muito forte um fragmento dessa teoria do próprio Reich, que ele dizia assim, né, as pessoas que são assustadas, então pessoas que cresceram no ambiente de pais extremamente punitivos, e aí ela anda sempre assim muito cuidadosa, né, muito apreensiva, a qualquer momento alguém vai chamar minha atenção, alguém vai me dar uma bronca, alguém vai me castigar, e essa apreensão vai fazendo com que, por exemplo, a estrutura óssea mesmo, né, das costas da pessoa, faça com que ela seja assim. Vocês devem conhecer pessoas que são assim. É o natural da pessoa. Você fala para ela relaxar e ela não consegue, porque foram anos vivendo em um ambiente em que ela não podia demonstrar a espontaneidade dela, ser quem ela é, né? Porque aquela condição emocional do ambiente acabou fazendo com que ela desenvolvesse esse tipo de estrutura fisiológica. E demais comportamentos também, como quando a pessoa está muito ansiosa, aflita, apreensiva, e normalmente esse estado emocional se expande para as áreas, nossa, me fugiu a palavra, as extremidades do corpo. Por isso que você vê quando uma pessoa está muito ansiosa, ela fica movimentando assim os dedos, rói unha, picota papel, fica balançando a pontinha do pé. Então, isso está demonstrando os sinais emocionais. E tem outros, né, outras leituras que, se é possível fazer, tem o livro que chama, né, O Corpo Fala, que também dá várias dicas nesse sentido, do que o corpo está anunciando. A palavra é uma, mas o corpo está anunciando de forma muito verdadeira qual é o estado emocional daquela pessoa. Inclusive os aspectos, se está faltando com a verdade, né, se está criando uma informação naquele momento, mas mais até do que a gente fazer a leitura nesse sentido, é entender o porquê daquele comportamento, por que a pessoa está com medo, por que ela não está conseguindo dizer a verdade para mim, né? Então fazer essa leitura um pouquinho mais profunda, além daquele comportamento manifesto. E aproveitando ainda a palavra comigo, quando você falou da tua experiência como arbitragem, eu achei muito, muito interessante, porque o que você falou já serve de dica para quem está acompanhando aqui. Você comentou assim, durante uma partida,
poderia acontecer que eu tomasse uma atitude equivocada. Agora, se você ficar preso na atitude equivocada, você vai cometer muitas outras, né? Porque no lugar de você estar no momento presente, atendendo às novas necessidades, o teu corpo está ali no relógio cronológico do momento, mas a tua mente está te punindo por conta do feito do passado, né? Então, até nesse sentido, pensando nas atividades, na prática esportiva de uma forma geral, é preciso ter essa capacidade de recuperação rápida, e isso é treinamento, né? Imagino quando você começou sua carreira, não era assim, mas com o tempo você desenvolveu essa capacidade. Eu vou falar, Maria, que muitas vezes, pensando nessa questão do treinamento mental, consequentemente, isso foi sendo aprimorado com o passar do tempo. No começo, nós não tínhamos eu particularmente, eu não tinha essa percepção do quanto o aspecto psicológico ele influenciava diretamente no meu desempenho como árbitro de futebol profissional. Então, nós focávamos mais no aspecto físico, eu precisaria estar condicionado fisicamente para poder suportar os 90 minutos de uma partida de futebol. No meu caso, como árbitro assistente, o vulgo bandeirinha, né? Nós corremos praticamente 80% de uma partida de futebol, nós corremos lateralmente. E nós não corremos, e os outros 20%, nós corremos frontalmente. Então, você correr uma média de 6 a 8 quilômetros lateralmente durante 90 minutos, o desgaste físico é altíssimo. E quando você tem um desgaste físico em virtude de não estar de não estar fisicamente condicionado, isso pode refletir no aspecto emocional. Você pode até me ajudar nesse sentido. Eu, particularmente, eu percebia que quando eu não estava bem fisicamente, com o passar dos minutos das partidas, principalmente quando nós chegávamos ali dos 20 minutos do segundo tempo até os 45 minutos do segundo tempo, se o meu corpo não estivesse fisicamente bem, consequentemente, o meu aspecto emocional, ele ficava debilitado. Eu entrava em alguns momentos para tomar algumas decisões de determinados lances, principalmente aqueles lances apertados, mal, porque o meu físico estava atrapalhando o meu emocional. E eu percebi que eu precisava alinhar os dois. Então, isso foi um processo de maturação, foi uma maturidade que nós fomos adquirindo de acordo com as experiências, com as vivências. Se eu pegar os primeiros jogos gravados, eu tenho muitos jogos gravados desses 15 anos de arbitragem, tanto de jogos da Federação Paulista de Futebol, quanto jogos da CBF. E uma das coisas que eu fazia muito nesse treinamento mental, uma vez que nós estamos falando aqui de psicologia do esporte e treinamento mental, eu assistia todos os jogos. E isso era muito importante. Independente do jogo ter sido complexo, ter sido fácil, ter sido difícil, de eu ter acertado ou ter errado, então todas as vezes, depois dos jogos, eu não assistia uma vez, não. Eu assistia 2, 3 vezes as minhas partidas de futebol. E muitas vezes eu fazia anotações daquilo que eu havia acertado e daquilo que eu havia errado. E isso mentalmente, para mim, me ajudava. Então, toda vez que eu chegava para um próximo jogo, o que eu tinha o hábito de fazer? Por exemplo, a escala dos jogos saía, vamos supor, do final de semana, saía na quinta-feira. Quando saía a escala dos jogos do final de semana, eu tentava assistir os jogos das 2 partidas nas quais eu ia trabalhar naquele final de semana, eu tentava assistir os jogos das equipes que tinham jogado na rodada anterior. Então, por exemplo, eu ia fazer um jogo lá, eu lembro uma vez que eu fui fazer um jogo lá, Corinthians e Bragantino, um jogo da Série B em 2008, no Pacaembu. E era um jogo tenso, um jogo decisivo. As 2 equipes estavam vindo numa pegada forte. E antes de ir para esse jogo, eu assisti o último jogo do Corinthians, eu assisti o último jogo do Bragantino. Então, psicologicamente, eu já me preparei, porque eu já fiz um treinamento mental de como que a equipe do Corinthians jogava, como que a equipe do Bragantino jogava. Consequentemente, eu fui para a partida já pensando, bom, eu conheço o estádio do Pacaembu, eu sei as dimensões do estádio, como joga esse jogador, como joga aquele, se vai ter torcida, se não vai ter torcida, os jogadores que mais reclamam, aqueles que são mais próximos da arbitragem, aqueles jogadores que são mais habilidosos, aqueles que fazem lançamentos mais distantes.
Então, mentalmente, eu já me preparava para que quando eu chegasse lá na partida, não só no vestiário me preparar, mas quando nós subíssemos no campo de jogo, antes da partida para fazer o aquecimento e sentir já a pressão da torcida, psicologicamente eu estava num estado emocional interessante. E quando você fala dessa questão do estado emocional, isso acontece direto na nossa vida. Acontece com você como professora, com o Ivan, acontece comigo. Quando eu chego para ministrar uma aula na universidade, quando eu chego para trabalhar na gestão da escola, quando eu vou numa palestra, num curso, numa capacitação, num treinamento, até mesmo para a gente se preparar aqui. Os alunos me perguntam, Lincoln, você ainda, depois de tantos anos trabalhando na educação, trabalhando no esporte, você ainda sente um frio na barriga quando você chega em algum lugar novo para falar? E eu falo sempre para os alunos o seguinte, com certeza eu sinto. O dia que eu parar de sentir esse frio na barriga, é porque talvez aquilo não esteja mais fazendo sentido na minha vida. Então, é gostoso sentir esse frio na barriga. E a partir do momento que você tem conhecimento, que você estuda, que você se prepara, você consegue controlar a ansiedade, você consegue focar naquilo que você vai fazer, você consegue se concentrar mais, você consegue tomar decisões rápidas, de forma correta. Eu já tomei muitas decisões equivocadas na arbitragem. Por quê? Porque eu agi de forma precipitada. Eu agi de forma precipitada naquela tomada de decisão. E é difícil, quando você está, por exemplo, numa partida de futebol, você tomar uma decisão precipitada, saber que aquela decisão é equivocada e depois fazer aquilo que você falou, ter a recuperação emocional. Isso acontece direto na nossa vida. Isso acontece o tempo todo. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado naquilo que nós vamos falar, tomar cuidado naquilo que nós vamos escrever, até mesmo tomar cuidado na maneira com que nós vamos explicar um determinado conteúdo para o nosso aluno. E se nós trabalhamos com esporte, seja um esporte para crianças, adolescentes, adultos, que nem eu já falei, social, educacional ou de alto rendimento, a gente precisa tomar um cuidado, porque senão nós podemos influenciar diretamente na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. E eu falo sempre para os alunos, por exemplo, o que nós fazemos como professores. Ir à frente de uma sala de aula, ministrar uma aula, é uma tarefa extremamente difícil, porque muitas vezes os alunos acreditam que nós estamos 100% corretos o tempo todo. E quem disse que nós estamos corretos o tempo todo? Então, por isso que é importante nós criarmos esse hábito de estudo, ter o conhecimento, compartilhar de experiências e trabalhar essa questão mental. E eu estou vivenciando um momento agora, percebendo nas pessoas o quanto as pessoas, por conta dessa questão da pandemia, dessa questão de ficar em casa o tempo todo, trabalho em casa, tem que fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, cuidar da casa, dos filhos, da criança, fazer o almoço, limpar a casa, preparar a aula, dar aula, participar de reunião, o quanto essas questões estão deixando as pessoas ansiosas. Então você pode nos falar com mais propriedade o quanto nós precisamos buscar na nossa vida, seja no esporte ou na vida pessoal, buscar ter uma saúde mental, buscar esse equilíbrio para que a gente possa realmente trabalhar de forma correta, sem ter aquele desgaste natural e chegar ao ponto de ficar com o ombro desse jeito e travar o corpo todo. Muitas vezes, eu já fiquei com o corpo travado. E eu não fiquei com o corpo travado por eu não estar fisicamente bem, por questões emocionais, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tendo que tomar várias decisões ao mesmo tempo. Você, de repente, ter lá 10, 12, 15 horas de trabalho diário e você tentar trabalhar 10, 20 assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então, essas questões aqui, realmente eu estou vendo o Vinícius que está escrevendo, essas questões imediatistas, nós precisamos ter o cuidado. Muitas vezes nós não vamos ter aquele tempo precioso para pensar o que fazer. A decisão ela tem que ser na hora. Na arbitragem acontecia muito isso. Numa tomada de decisão para assinalar um lance de impedimento, eu não tenho lá 30 minutos para tomar uma decisão para saber se o atleta estava impedido ou não estava impedido. Eu tinha 3 segundos para tomar aquela decisão. Então, eu fotografava a imagem no momento do lançamento e automaticamente decidia, está impedido ou não está impedido. E isso requer um treinamento mental constante. E com o Vinícius Campos,
que está participante aí ativa na live, ele é filho da professora Ivani, é um jovem menino aí, né, que está empenhado numa temática como essa, que é a psicologia do esporte, está bem interagindo bastante. Ele até tinha perguntado como você se sentia mesmo numa partida de futebol, né, com pessoas que a gente, no caso, você não tinha proximidade, mas que conhecia, de repente, de ver, de assistir os jogos e interagir com aquela pessoa e tomar decisões, né, concretas. Bem legal. Eu quis pontuar em relação ao Vinícius, é um menino muito Maravilha. Aí, ó, Parabéns, viu, Vinícius? E essa questão de tomada de decisão, ô Ivan, eu me recordo uma vez que eu estava num jogo do São Paulo no Morumbi e logo no começo do jogo eu assinalei um impedimento de forma equivocada. Eu não estava concentrado na linha do zagueiro e no momento do lançamento eu vi o jogador da equipe adversária numa posição legal e eu acabei assinalando um impedimento de forma equivocada. E isso nós estávamos com 5, 6 minutos de jogo. E foi difícil, viu, Maria, para eu retomar emocionalmente esse controle, porque eu tinha mais praticamente 85 minutos de jogo. E se naquele momento eu não voltasse a ter um controle emocional de forma correta, além daquele impedimento que eu havia assinalado de forma equivocada, eu teria assinalado mais uns 10, 20 impedimentos de forma equivocada. E eu vou falar para você que durante pelo menos uns 3, 4 minutos, depois que eu assinalei aquele impedimento de forma equivocada, por eu não estar concentrado, por eu não estar focado e prestando atenção naquele momento do lançamento, eu poderia ter errado muito mais. E talvez esse jogo aí foi um dos jogos que eu mais acertei impedimentos depois, porque numa fração de minutos eu tentei voltar ao meu estado emocional bom para eu poder realmente trabalhar e conseguir chegar até o final do primeiro tempo, descansar os 15 minutos na hora do intervalo e retomar o meu estado emocional de forma equilibrada para que eu pudesse trabalhar. O jogo estava sendo transmitido na TV aberta, TV fechada, quase 30 mil pessoas no estádio, a pressão da imprensa, a pressão dos jogadores e dos treinadores. Então, vou falar para você que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da carreira, porque foi um lance equivocado logo no início. Não foi um lance equivocado faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Não, foi logo no início do jogo. E eu me recordo dessa questão mental, o quanto essas questões da psicologia do esporte me ajudaram a voltar a um estado emocional positivo para que eu pudesse dar andamento à atividade e conseguisse trabalhar de forma correta e ajudar os companheiros de arbitragem nesse momento. Muito bem. Ivan, posso comentar aqui? Tem perguntas? Pode ir? Bom, o bacana, Lincoln, é que você traz a vivência junto com os estudos, a parte acadêmica, né? Isso é muito bom. E hoje a gente está focando na questão da psicologia, no aspecto mental, porque essa é a temática. Mas a sua fala trouxe um elemento extremamente importante, porque quando você conta da tua trajetória, você resgata aquela questão, né, que é importante estar bem fisicamente, porque, né, no caso do esporte, não tem como você negligenciar o aspecto físico, é fundamental. E eu estou trazendo isso novamente porque esses encontros que o Ivan está organizando, né, promovendo, o objetivo não é destacar que alguma área é mais importante que a outra. Hoje nós estamos focando no aspecto mental, mas, né, da mesma forma que a gente precisa cuidar do aspecto físico, do aspecto técnico, tático, e mesmo para um árbitro, você pensar, né, que você estuda a equipe, é uma coisa que talvez muitas das pessoas que estão assistindo não pensam, que isso faz parte da preparação. Essa preparação, ela é completa, né, então ela é tática, ela é técnica, ela é física e ela é emocional, é esse quadrante todo. E hoje, algumas áreas da psicologia estudam, inclusive, o aspecto da espiritualidade do atleta, a fé, porque existem inúmeras partidas, jogos que você percebe que aquela equipe ou aquele atleta, ele só conseguiu porque ele foi algo a mais que o adversário não tinha. Então, até o aspecto da espiritualidade da fé das pessoas hoje em dia, pensando no esporte, tem sido estudado, né? Através da neurociência, tenta-se estudar a dimensão da fé na prática do esporte.
E eu acho que essa é uma mensagem que é muito importante para quem está acompanhando, que a gente não pode negligenciar nenhuma área, né? Quando a gente decide ir para a área do esporte, é uma área que exige o tempo todo, e daí tem que ter esse olhar mais completo. Quando você traz a questão da ansiedade, eu acho também importante esse tema, porque ela acompanha todo mundo que está no esporte. E mesmo que a função da pessoa seja meramente torcer, ela fica ansiosa, né? Então é importante a gente ter esse olhar para a ansiedade como sendo uma emoção humana. E às vezes a gente dá muita ênfase no aspecto negativo dela. É claro que ela tem uma intensidade que ela é favorável, é uma intensidade que te deixa em estado de alerta, de atenção, pronto para ação, né? Para muitas modalidades esportivas, ela é uma emoção favorável, potencializadora, só que não pode ser demais. Porque se ela for demais, ela te deixa disfuncional, né? Então, quando se fala do aspecto da preparação mental, fala-se também da regulação emocional. É uma dos viés dentro da psicologia que é bastante estudado. Essa questão de reconhecer os gatilhos que provocam as emoções, quais tipos de emoções e qual a intensidade dessa emoção na nossa vida. Então, a primeira coisa importante de entender a ansiedade é isso, ela é uma emoção extremamente importante para a nossa vida, né? Nós não conseguiríamos viver sem a ansiedade. A atenção, quando nós estamos ficando ansiosos, sem o estímulo, que é o que tem acontecido com muitas pessoas nessa fase aqui da reclusão social, que não está correndo risco, não está em situação de perigo, está em uma situação extremamente sob o controle da pessoa, e às vezes as fantasias que ela tem, né, excessos de preocupação, acaba fazendo com que ela fique num grau de ansiedade tão exacerbado a ponto de prejudicar o sono, a ponto de ter ideias de coisas terríveis que vão acontecer com ela ou com as pessoas próximas, aí acaba atrapalhando a questão da qualidade de vida. Por isso a importância da gente sempre estar acompanhando os aspectos emocionais. Perfeito. Ô Maria, uma pergunta que os alunos fazem bastante para mim, principalmente na universidade, e isso a gente vê muito no esporte, principalmente naqueles atletas que estão no final de carreira, independente da modalidade. As pessoas perguntam muito o seguinte, Lincoln, qual que é a diferença entre depressão e estado depressivo? Seja na área educacional, na área esportiva, eu gostaria que você, se você puder abordar um pouquinho, porque eu vejo que as pessoas confundem muito, determinada pessoa está depressiva. Será que ela está depressiva ou ela está num estado depressivo? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, se você puder, por gentileza. Sim. Uhum. Então, existe a doença depressão, né? Ela tem número no CID, na classificação das doenças, ela está no código no DSM, que é a classificação das doenças emocionais, né? Existe uma classificação para ela, pessoas são afastadas do trabalho por causa da depressão, então existe mesmo a doença. Ela tem o aspecto comportamental, emocional e também a demanda biológica. Quando é o caso de uma pessoa que ela tem a doença da depressão, normalmente a parte bioquímica dela está desajustada, por isso que existe medicação. Veja que tem quadro de depressão que ele é tratado apenas no consultório com um psicólogo, porque tem a ver com a questão da ressignificação das emoções, alguma coisa voltada para a parte de comportamento, às vezes o aspecto de ressentimento, culpa, está sustentado apenas na parte emocional. E tem a parte que é da doença mesmo instaurada, que bioquimicamente o corpo não está respondendo. Então, por mais que essa pessoa vá no consultório fazer terapia, inclua a parte da atividade física, que é uma das recomendações, todo psicólogo que atende a pessoa deprimida ou com a doença depressão, no tratamento de recuperação dessa pessoa, a prática da atividade física ela é recomendada. 100% dos psicólogos vão recomendar que a pessoa faça uma atividade física, porque ele vai ativar essa produção bioquímica, né? E às vezes a pessoa ela pode desenvolver
conta de algum evento que tenha acontecido na vida dela, como o término de um relacionamento. E às vezes a gente brinca, mas é importante que as pessoas que estão acompanhando saibam que um rompimento de um relacionamento, a dor que a pessoa sente é maior do que quando existe um caso de falecimento, por exemplo. Por quê, né? Porque junto com o sentimento de perda, que você não tem mais aquela pessoa no relacionamento, você também se sente rejeitado, quando foi a outra pessoa que terminou. Então é uma dor que muitas pessoas não suportam, e aí ela deprime, né? Então o estado deprimido tem a ver com essa tristeza profunda, arraigada, né, forte, que realmente causa sofrimento para a pessoa, interfere nas atividades cotidianas dela, atrapalha de uma série de formas, prejudica o sono, algumas pessoas acabam comendo demais, tem pessoas que param, não conseguem comer, não tem foco no que está fazendo, né? Porque aquela situação que aconteceu, que levou-a para esse estado de sofrimento, consome a pessoa por inteiro. E existe essa outra demanda, que é a doença, que pode também ser desencadeada por um evento que aconteça na vida da pessoa. Alguns estudos, aí é mais na área da psiquiatria, eles indicam que normalmente nas famílias que existem quadro de depressão, tem maior probabilidade de pessoas desenvolverem a depressão. Né? Mas não é uma regra, não é porque na minha família tem alguém que teve depressão que eu também vou ter. Da mesma forma das pessoas que têm hipertensão ou da diabetes, né? Eu tenho uma propensão maior, mas não é regra que vá acontecer. Então, a doença, existe o aspecto bioquímico envolvido. Perfeito. Ô Maria, eu vejo que no esporte acontece muitas situações em tudo o que você está falando, né? Os atletas, as pessoas que praticam atividade física, principalmente quando essa atividade física ela é de alta intensidade, as pessoas, quando elas não conseguem alcançar determinado patamar, vamos pensar no esporte ou até mesmo na vida profissional, isso pode, naquele momento, gerar um estado depressivo e, consequentemente, virar uma depressão? Pode sim. Porque essa relação que a gente falou logo no começo, que inclusive a área da psicologia que cuida disso, né, a psicossomática, que é por causa de uma condição emocional o corpo que adoece. Então tem a ver com isso, né? Começa com um aspecto emocional de alguma coisa, um evento que aconteceu na vida dessa pessoa, que levou ela para um estado de tristeza profundo, ela não conseguiu sair dali, ela não cuidou daquilo, e foi avançando, 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 e começa a afetar os aspectos bioquímicos do organismo. Como tem os estudos, né, vocês dois da área do esporte, que traz bastante isso, que a prática da atividade física, depois de uma certa quantidade de tempo, produz endorfinas, né, os hormônios da felicidade. Sim. O contrário também acontece, né, por causa dos eventos emocionais da vida da pessoa, ela vai entrando no estado de reclusão, de isolamento, não sente vontade de socializar com as pessoas, começa a ter pensamentos autodestrutivos, voltado para a culpa, para a frustração, é uma visão de mundo muito negativo, não consegue ter esperança de que as coisas possam mudar, e aí esses hormônios que a gente chama da felicidade, né, esses neurotransmissores, acabam sendo prejudicados a formação e a intensidade deles. Em contrapartida, outros hormônios acabam sendo produzidos no organismo dessa pessoa. E aí ela entra assim no quadro de doença, depressão. Perfeito. Uma outra questão que acontece muito, Maria, que eu me deparo muito com essa situação, seja no âmbito da gestão, no âmbito educacional, ou até mesmo no âmbito esportivo, você provavelmente já se deparou várias vezes com isso, o Ivan também, com essa situação. A gente se depara com pessoas que são bem negativas, que você tenta transmitir algo para aquela pessoa e automaticamente a pessoa já coloca um obstáculo que não vai dar certo, já cria vários empecilhos. Isso acontece muito na educação, acontece muito no esporte. Você, como psicóloga, tem algo que a gente possa ajudar nesse momento, por mais que a gente não tenha a formação em psicologia, mas nós, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pessoas que trabalham com gestão de pessoas, tem algo que a gente, naquele momento, possa minimizar essa situação para a pessoa,
tentar proporcionar um momento mais positivo para a pessoa. Eu tenho contato com várias pessoas que, assim, tem aquela pessoa que é super otimista, vamos pegar o carro agora, vamos sair daqui, vamos para Brasília, que nós vamos resolver uma situação lá que vai dar certo. A pessoa topa na hora. Tem aquela outra pessoa que você está tentando transmitir algo, e no meio esportivo isso é muito comum. E eu vejo muito comum entre os atletas e muito comum entre os profissionais, e que não tentam se dar o luxo de pelo menos, não, vamos tentar, vamos fazer aquela experiência para ver se vai dar certo. Como que nós podemos trabalhar essas questões com as pessoas que nós convivemos, ainda mais nós que somos professores? Certo, muito boa a pergunta, porque esse comportamento é para a vida, né? Às vezes dentro da casa da gente nós temos uma pessoa que é assim, nos ambientes de trabalho, de estudos e etc. Ela é uma questão bastante complexa também. Ela tem uma facilidade na resposta, mas também tem uma complexidade nela, porque esse comportamento pessimista da pessoa, às vezes, é apenas uma característica da personalidade dela. Quando nós falamos, por exemplo, nos temperamentos, numa linguagem menos formal, né, os clássicos, quando falamos dos temperamentos sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico, então, por exemplo, o temperamento que influencia na personalidade da pessoa, melancólico, ele tem essa tendência de olhar mais as vulnerabilidades de qualquer projeto que você proponha do que o ser positivo, como, por exemplo, um tipo sanguíneo, né, da estrutura do temperamento da pessoa. Então, por mais otimista que ela venha a ser, ela não será como um temperamento sanguíneo, porque a essência do temperamento melancólico é enxergar justamente as fragilidades, aquilo que não pode, o que pode dar errado, na verdade. Então, o funcionamento da pessoa é assim. Assim que você apresenta um projeto para ela, é como se ligasse nela um gatilho de eu tenho que enxergar a falha disso, que parece que é um comportamento que a gente vê também nas pessoas que têm a característica do perfeccionismo, né? Ela funciona desse jeito. E quando ela fica otimista, ela é como se ela se desconhecesse. É como se ela, nossa, essa pessoa não parece que sou eu. Né? Então, às vezes, é simplesmente uma característica do funcionamento da pessoa. Não tem problema nesse sentido, a gente tem que aprender a conviver com essa pessoa e também ela através do processo de autoconhecimento dela, de relacionamento com outras pessoas, perceber que o mundo, as coisas podem dar certo, né? Assim, ampliar a maneira de enxergar as coisas da vida. Esse é o jeito leve e fácil da questão, quando é apenas uma característica da personalidade da pessoa. A parte difícil é quando isso é um esquema da pessoa, porque esses esquemas eles são formados muito na infância, da pessoa está tão automatizado que ela nem consegue perceber que ela é daquele jeito, né? Ela simplesmente vai funcionando assim. E aí, como que a gente vai lidando com pessoas dessa maneira? Primeiro tendo, eu vou usar essa palavra, porque eu acho que ela representa bem, que é o aspecto assim da humildade, que a gente não consegue mudar as outras pessoas. A única pessoa que nós temos poder é sobre a nossa vida mesmo, sobre nós. Então, se a outra pessoa está me afetando por causa do jeito dela, eu tenho que ter esse olhar para mim. O que será que acontece no universo dessa pessoa que está funcionando como gatilho e me desestruturando, né? Então, o poder que nós temos é sobre nós. Sobre os outros, a gente consegue inspirar. Então, às vezes, e você como professor, né, o Ivan também, muitas vezes os alunos falam assim, nossa, Link, eu queria ser como você. Naquela situação, nossa, eu jamais teria tido o pensamento que você teve, aquela atitude, me ensina. Você vê como muda, quer dizer, a pessoa, ela está predisposta a melhorar, né, a desenvolver aquelas características do comportamento dela ou da personalidade que estão, assim, como se estivessem atrofiadas, ainda não foram desenvolvidas. E a maneira, principalmente, que a gente consegue ajudar é nesse sentido, é demonstrando bons exemplos para essa pessoa, é dando feedbacks positivos, é chamando para uma roda de conversa, é perguntando, né, olha, nessa situação você agiu assim, de que outra maneira você poderia agir? Ajudando ela a começar a refletir sobre o próprio comportamento dela, né, são maneiras. Primeiro, aceitar, nesse sentido, né, a gente não julgar.
a gente aceita a pessoa, acolhe a pessoa, ama a pessoa do jeito que ela é. E a partir das vivências da vida, ajudá-la a refletir que é possível passar por aquilo com outras possibilidades, não apenas aquela que ela já está acostumada a ser. Eu ganhei a semana, sabia? Com essa aula que você está dando para nós aqui. Ah, imagino, estou aprendendo muito com vocês também. É bom ficar aqui só observando, irmão. Praticamente é isso que você falou. Eu estou aqui assistindo mesmo vocês, essa aula maravilhosa que vocês estão dando. Está sendo ótimo e maravilhoso. E como tudo que é bom, praticamente tudo termina também, ainda não acabou. Mas eu gostaria de começar, né, mais indo para a parte final, que já são 7h25. Tem uma pergunta aqui do Marcos, do Marcão, e depois dessa pergunta eu gostaria que vocês fizessem as considerações, já que eu sei que vocês têm compromissos logo após essa live também. O Marcão está falando aqui, ó, no Facebook. Professores, como lidar com atletas que tudo ele questiona, tudo ele reclama, né? Tentando achar algum defeito, alguma falha. Né, professora Maria Moura, como interagir com uma pessoa assim? Como lidar com uma pessoa desse jeito? Pratica a autopaciência, né? Porque é isso, se as pessoas que estão acompanhando aqui a live, depois quiser material, indicação de livros, etc., né, eu repasso tudo isso. Porque a parte do ser questionador, às vezes está muito, faz parte da estrutura de personalidade daquela pessoa. A essência dela é daquele jeito, né? Então ela sempre vai questionar. Isso pode estar associado a esses dois fatores que eu comentei agora. Pode ser um esquema dessa pessoa e ela só vai melhorar através de acompanhamento, enfim, né? Não se transforma assim sozinha, né? Precisa ter mesmo um acompanhamento. Às vezes pode ser algo mais simples, que é a característica da personalidade da pessoa. E aí, nesse sentido, existe livros bem fáceis assim de ler que ajuda a gente a entender os perfis, né? O perfil psicológico de cada pessoa. Algumas pessoas são assim por característica mesmo da personalidade dela. E aí, você que recebe as perguntas, não leve para o lado pessoal. Não pense assim, essa pessoa está falando para me atacar, ela quer desestabilizar, que pessoa chata, que insuportável, porque se você tiver esse tipo de pensamento, vai ficar ainda mais difícil de você lidar com essa pessoa. Então, pratique a paciência, responda, né, tantas perguntas a pessoa fizer de forma mais objetiva, direta, mas tenta entender que é uma característica que é dela, né, para não te afetar, porque senão você que vai ficar irritado com a característica que é da outra pessoa. Ô Maria, no curso de Educação Física, nós estamos num momento lá trabalhando na disciplina de Psicologia e Atividade Física com os alunos, a questão das competências socioemocionais. E nós temos falado lá, de acordo com as competências socioemocionais, as 10 competências socioemocionais conforme a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, uma delas nós falamos do pensamento crítico, científico e criativo. E uma outra competência socioemocional, nós falamos sobre a questão da argumentação, o quanto isso é importante que a gente desenvolva nos alunos, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, um momento virtual, das aulas gravadas, das aulas online, esse momento que nós estamos praticamente o tempo todo no celular, nas redes sociais, no computador e tudo mais. E nós chegamos num determinado ponto que vai ao encontro do que você comentou. E eu me recordei dessas duas competências que nós falamos esses dias aqui, que é a competência socioemocional falando do pensamento crítico, científico e criativo, alinhado com o conhecimento que nós precisamos adquirir, com esse processo de maturação, e uma outra competência, que é a competência que fala da argumentação. O quanto é importante que nós, no ambiente de trabalho, tem uma outra competência que fala sobre empatia, trabalho em equipe, cooperação, respeito mútuo, liderança e tudo mais. Então, se nós formos elencar todas essas questões, elas vêm ao encontro de tudo isso que nós estamos falando, de muitas coisas que você pontuou também, como que a gente desenvolve isso nos nossos alunos, porque daqui a pouco esses nossos alunos, eles serão futuros profissionais de diversas áreas, da área da educação, do esporte e de outras áreas, enfim, aí. Então, é importante que a gente
pense nessas questões aí. Inclusive, eu gostaria de sugerir, antes de finalizar, eu estou lendo 3 livros aqui até para aprimorar o conhecimento cada vez mais, aprimorar cada vez mais o conhecimento e estar cada vez mais preparado para as aulas. Eu gostaria de compartilhar a leitura desse livro aqui, ó, o Emocional Inteligente, Como Usar a Razão para Equilibrar a Emoção. É um livro bem interessante que vai muito em encontro dessas questões voltadas à psicologia. Então fica a dica de leitura desse livro aqui. Tem um outro livro que eu gostaria de sugerir também, que é esse livro aqui, ó, Treinamentos Comportamentais. Grandes especialistas ensinam como despertar o seu potencial criativo. Seja um treinador de si mesmo e atinja excelentes resultados. E por último, esse outro livro aqui, ó, Coleção Psicologia do Esporte e do Exercício, da professora Regina Brandão e do Afonso Machado, da Unesp lá de Rio Claro, o professor Afonso. Então fica a dica aí dessas 3 leituras aí, para quem pretende seguir um pouco mais e entender um pouco mais também essas questões voltadas à psicologia do esporte, a psicologia do esporte e do exercício. Excelente. Maravilha. Professora Maria Moura, eu gostaria que você fizesse os seus agradecimentos aí, finais, fizesse uma fala, divulgasse também, caso você tenha algum contato na rede social, para que o pessoal possa entrar em contato com você, referente a alguns trabalhos. Fique à vontade, professora. Perfeito. Bom, eu agradeço a oportunidade de ter vindo conversar com vocês. A gente sempre aprende muito quando está na companhia do Ivan, do Lincoln. As perguntas que o pessoal que está acompanhando a gente colocou, foi, enfim, muito, muito bom, né, ter estado esse momento com vocês. Nas redes sociais vocês me encontram como Maria Moura, né, Psico Maria Moura no Instagram, no Facebook Professora Maria Moura, e é isso, né, faço os atendimentos na minha clínica, como vocês comentaram, e também dou aula no Centro Paula Souza. Muito obrigada pela oportunidade, realmente estou muito feliz por ter participado desse momento com vocês. Maravilha. Muito bem, professora Maria Moura, pela disponibilidade, né, pela fala maravilhosa aí em relação à psicologia do esporte. Muitas pessoas aqui mandando mensagens, né, falando de quão foi maravilhoso ter aula com você, né, e o quão foi bacana e gratificante ter a aula no dia de hoje também. Né, professor Lincoln, agora, fica à vontade para fazer seus agradecimentos também. Maravilha. Bom, novamente fazer um agradecimento ao Ivan por nos proporcionar esse momento. Se não partisse do Ivan, nós não estaríamos aqui nesse momento para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas vivências e, consequentemente, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, parabéns, Ivan, muito obrigado novamente aí pelo convite, parabéns pela iniciativa e que nós possamos dar continuidade, mesmo que esse processo ele passe logo, todo mundo saia com saúde física, saúde mental, saúde econômica, e que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos virtuais, que também é uma das competências socioemocionais que nós falamos de acordo com a BNCC, você trabalhar a questão da cultura digital. Agradecer à professora Maria Moura mais uma vez, sensacional. Não foi uma live, foi uma aula, foi um aprendizado extremamente significativo. Eu tinha certeza que isso ia acontecer pela pessoa que ela é e pela competência que ela tem profissionalmente. Professora Maria, muito obrigado. E você sempre saiba de uma coisa, a escola sempre estará aberta para você. Nós sentimos bastante a sua falta lá na ETEC de Esportes, de todo o trabalho que você fez lá, todo o conhecimento que você nos proporcionou. Fazer um agradecimento a todas as pessoas, né? Todas as pessoas que nos acompanharam nessa 1h30 praticamente, falar que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui conversando, falando, com certeza outros questionamentos, outros conhecimentos, outras aprendizagens nós poderíamos compartilhar em conjunto aqui, em virtude de outros compromissos que a gente tem agora aqui na sequência. Infelizmente, nós precisamos finalizar. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso, que vocês diminuam a ansiedade, que é extremamente importante, desenvolvam esse trabalho mental, que a gente consiga focar cada vez mais em alguns aspectos pessoais, profissionais, que a gente mantenha
a concentração, que nós possamos também criar o hábito de estudo, é importante isso, tem muitas pessoas, alunos, professores nos acompanhando aqui, nós falamos muito sobre essa questão do hábito de estudo, são esses hábitos de estudos que também vão nos levar cada vez mais a adquirir ainda mais o conhecimento e nos proporcionar um sucesso profissional na nossa vida ao longo do passar dos anos. Então, muito obrigado a todos aí, parabéns a todos, parabéns, professora Adriana, pelo maravilhoso trabalho que você faz com as meninas lá da ginástica artística, por todo o conhecimento, competência que você tem, Isaura, Marcos, Raquel, o Vinícius e todas as pessoas que enviaram perguntas, comentários, professor Wellington, aí, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à disposição aí depois, nós podemos escrever depois aqui. Eu não vou divulgar o meu Facebook e meu Instagram, porque eu não tenho, viu, Ivan? Mas um dia eu vou ter ainda. Eu não dou conta, Maria. São muitas demandas da escola, da faculdade, muitas demandas ao mesmo tempo. E eu já falei com o Ivan sobre isso aí. Eu até gostaria de ter o Facebook e Instagram, mas nesse momento eu não dou conta de ter o Facebook e Instagram em virtude das demandas. Mas um dia eu vou chegar lá e eu quero crescer e ser igual a vocês, ter o Facebook e o Instagram para poder compartilhar das experiências com as pessoas. Então, parabéns ao trabalho de todos aí, realmente, cada um tem um carinho muito grande por vocês. Muito obrigado por compartilhar desses momentos com a gente aqui, de todas as experiências que vocês têm adquirido ao longo da vida. Parabéns. Muito obrigado, viu? Aproveitando a deixa, Lincoln, agradeço muito também o seu aceite mais uma vez, né, em participar de uma live maravilhosa como esta. Pessoal, não deixem de seguir, né, não deixem de seguir as redes sociais da ITEC, né, acompanhem as notícias e informações no site, acompanhem o Instagram, o Facebook e também o YouTube. Como o Lincoln falou de Instagram, olha lá, sigam também, o meu tá aqui. Sigam o meu aí embaixo, @professor Ivan Santos, né? Estamos tentando aí movimentar a nossa área de alguma maneira e a ITEC de Esportes, que é o local ao qual nós trabalhamos e gostamos muito. Na próxima semana já temos agendado aí algumas lives, né? Inclusive, já vou até adiantar, Lincoln, para a próxima semana nós temos, né, uma live relacionada à nutrição, certo? Vamos deixar um pouquinho guardado em off, para não soltar de uma vez, para vocês irem lá e pesquisarem nas redes sociais da ITEC de Esportes. E esta semana ainda, se tudo der certo, teremos o início aí de uma série, né, uma live com alunos egressos, a série Egressos em Ação. Temos alguns alunos aí para confirmar a participação, aqueles ao qual nós estamos convidando, devido à sua passagem exemplar pela instituição, e agora pelo o seu futuro e presente profissional maravilhoso também ao qual eles estão caminhando. Então acompanhem aí, em breve teremos os Egressos em Ação em vários episódios aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aos dois, professores Maria Moura e Lincoln. Ótima semana aí, restinho de semana a todos, uma boa noite, e acompanhem, e essa live ficará gravada e mandem aí para todos os conhecidos de vocês. Tá ok? Muito obrigado aí, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.